Mentira de fake news da extrema-direita. Olha quem tá falando, né? O Felipe Neto. O Felipe Neto que foi desmentido pelo próprio Twitter sobre esse mesmo assunto. Não sei se vocês viram. Tá falando que esse tema tá sendo criado por articuladores de mentiras sobre o governo. Tem muita gente achando que o governo decidiu criar imposto novo pra taxar a Shopee. Não tem muita gente achando. Ele fez isso. Ponto. A Shein, o AliExpress, a Alibaba. É uma mentira que está sendo disseminada por articuladores de mentira, de fake news da extrema-direita. Olha quem tá falando, né? O Felipe Neto que foi desmentido pelo próprio Twitter sobre esse mesmo assunto. Não sei se vocês viram. Tá falando que esse tema tá sendo criado por articuladores de mentiras sobre o governo. Todos os sites estrangeiros têm que pagar imposto para vender produto em outro país. Isso acontece no mundo inteiro. Se o AliExpress quiser vender para um americano nos Estados Unidos, ele vai pagar imposto, e é um imposto. Por que o imposto é alto para importação de mercadoria? Para você proteger o mercado nacional. Olha lá. Ele já começa impondo uma linha de pensamento que nem de longe é consenso econômico, né? Por que primeiro, né, o imposto é alto pra cacete pra gente proteger o mercado local. Que mercado local? Né? Você não tá protegendo nenhuma grande indústria de campeões nacionais aí que tá dominando o mundo. Muito pelo contrário. É uma indústria que se vai competir internacionalmente, perde, né? Então, perde justamente para a China, né? Perde justamente para essas empresas que agora que estão sendo taxadas, né? Mas vamos continuar. O que essas empresas estão fazendo hoje, tá? Não especificamente essas que eu citei, porque... O Léo falou que a minha voz é parecida com a do Felipe Neto. Aí é palhaçada, né, velho? E só voltando ali sobre o negócio de proteger o mercado local, eu sempre dou o exemplo aqui do Paul Krugman, né, em economia internacional, né? Ele tem o manual dele lá, leiam o manual dele, manual, obviamente, é um manual gigante, né, um livro-texto gigante, e ele vai dar só 2 motivos para você impor essas taxas de importação aí para proteger a indústria nacional. O primeiro é na questão da apropriabilidade e de mercados capitais pouco desenvolvidos, né? São esses os 2 motivos. Não é o caso do Brasil, principalmente nesse setor, em nenhum dos casos. Né? A gente não tem um mercado de capital pouco desenvolvido, inclusive para um país como o nosso mercado de capitais é até bem desenvolvido, né? A Bolsa de Valores, a B3, etc. Uma porque o nosso Banco Central funciona bem, né? Então é um bom regulador. Então não cabe, né? Não cabe aqui, principalmente nesse setor. Então ele já implica, né, no argumento dele esse negócio de proteger a indústria local como se fosse um consenso dentro da literatura econômica, né? Não tô acusando ninguém. Quanto é que é esse vestido aqui? No Brasil, ele é R$500. A gente vai vender por 110 sem pagar um centavo de imposto. Como? Porque tem uma lei no Brasil que permite que eu, Felipe, compre um produto da Samantha, minha amiga, que mora na Coreia do Sul. Eu posso comprar a bola da Samantha se a bola custar menos de $50 sem pagar imposto nenhum. A gente faz uma transação entre pessoas físicas e ela me vende a bola e eu não pago imposto até $50. Essas empresas começaram a vender o vestido de R$125 fingindo que eram pessoas físicas vendendo. Eles forjavam a nota pra fingir ser uma pessoa física vendendo pra pessoa física, pra não pagar imposto. Isso é crime. Felipe, mas isso fazia o produto ficar barato, o povo é pobre. Cara, eu concordo plenamente. Plenamente, é óbvio que é uma merda ter que desfazer essa situação agora. De quem é a culpa? Do desgraçado que não coibiu isso ali atrás. Não fez nada. Tá, porque... Então, olha só, basicamente, né, qual que é a narrativa que essa galera tá montando? A narrativa que essa galera tá montando é que o papai Lula, ele tá impondo esse imposto, que na realidade não é uma criação de imposto, teoricamente, a gente já vai falar sobre isso, ele só está tirando a isenção de um imposto que já existe para essas empresas que estão cometendo crime. Então, se é para culpar alguém, você culpa os grandes empresários que estão burlando, né, e que estão burlando a lei, que estão cometendo crime e não estão pagando imposto. E é por isso que você, mais pobre, vai pagar mais caro na tua blusinha que você compra na Shein. Essa é a narrativa que eles estão querendo montar, tá?
Essa é a narrativa que eles estão querendo montar. Agora vamos falar a verdade, tá? Primeiro, está sendo criado sim um imposto. Não criado um novo imposto, né? Que o imposto já existe, que é o imposto sobre importação, mas existe uma faixa de isenção desde 1999, que é justamente essa faixa de até $50, né? Essa faixa existe desde 1999. Então, quando você extingue essa faixa, você está botando a maior parte da população brasileira nessa faixa, que é justamente a galera que compra até compras de até R$ 250, né? Até porque R$ 250 é praticamente, sei lá, um quinto do salário mínimo brasileiro, né? E, sei lá, 10% do salário médio do brasileiro. Não sei, eu dei um chute aqui, mas eu acho que é mais ou menos isso, tá? Então, assim, você tá, na prática, sim, criando mais um imposto, tá? Não criando mais um imposto, mas botando a maior parte da população dentro desse imposto, né? Aí, ok. Segundo, quem são as pessoas que pagam esse imposto? Quem são as pessoas que estavam dentro dessa faixa de isenção e que utilizavam dessa brecha? Não são só as grandes empresas, são também pequenas e médias empresas que fazem esse papel, esse serviço de importar um produto mais barato da China e vender no mercado local, né? Várias pequenas empresas, existe até todo um mercado disso que é o dropshipping, né? E essas pessoas utilizam sim dessa brecha. E aí você vai culpar o pequeno empreendedor e até o grande empreendedor por utilizar dessa brecha num país onde a carga tributária é a mais alta carga tributária dentro dos países emergentes? Você vai culpar esses pequenos produtores de utilizar dessa brecha no país que tem o sistema tributário mais complexo do mundo? Você vai culpar os pequenos produtores que utilizam dessa brecha num país onde tem um dos piores retornos de impostos do mundo? Aí você vai culpar toda essa galera e ainda vai recair sobre o cara que nem é um pequeno produtor, que é só um consumidor e que tá fudido por causa de anos e anos de governo petista e depois de governo Bolsonaro junto com pandemia? Não vai culpar. Tá entendendo? Você não vai culpar essa galera. Então, assim, a narrativa que eles estão tentando montar é de que a culpa do Lula tá fazendo isso, né? E ele não fez ainda, né? Porque ele tá finalizando a MP que vai instituir isso. A narrativa que eles estão querendo montar é que você tem que culpar o grande empresário que tá burlando a lei para ficar cada vez mais rico, e que o Lula teve que fazer isso porque isso estava gerando uma evasão fiscal de 8 bilhões de reais. Na realidade, nem é 8. Segundo as contas das empresas locais aqui, é 14 bilhões. Tá? E aí, beleza. Aí ele vai instituir esse imposto, né? E essa é a narrativa que eles estão tentando montar. Mas na prática, o que você está fazendo? Você está você está acabando com vários pequenos negócios e diminuindo o poder de compra de uma população que já é pobre. É isso que você está fazendo. Galera, 34 likes em 16 minutos já de live. Bora chegar a 50 assim em 2 toques, tá? 2 toques. Pô, só falta 16 likes. Coisa rápida. Então, pô, se puderem ajudar aí, agradeço. E aí, cara, eu quero falar sobre o mais importante disso tudo, que não é exatamente a taxação dessas empresas e dessa galera aí. O mais importante de tudo isso é que isso é mais uma indicação de qual vai ser a linha do governo daqui para frente. E qual vai ser a linha do governo daqui para frente? Vai ser tentar fazer ajuste fiscal pelo lado da receita. Ou seja, né, hoje a gente tem uma previsão de que o déficit primário de 2023 vai ser de 1,3% do PIB. Tá? 1,3% do PIB. Né? Ou seja, o governo vai gastar mais do que ele arrecada em 1,3% do PIB. Tá?
E aí a gente tem que fazer um ajuste disso, né? Porque isso, o que o déficit primário causa? O déficit primário faz com que o governo tenha que se endividar, né? Então provavelmente a dívida pública vai aumentar e vai aumentar, né? A dívida que hoje está em mais ou menos 75%, está para fechar o ano em 78,7%, segundo um Instituto Fiscal Independente, e segundo o FMI está para fechar em 88,4%, tá? E claro, tem critérios diferentes aí de avaliação de um cálculo da dívida para o outro, mas de uma forma ou de outra, né? O FMI, por exemplo, diz que se a gente não ajustar logo as nossas contas, né, a gente vai chegar em 2028 com uma dívida de 96,2%. Né? E hoje, a nossa dívida, ao final de 2023, só vai estar menor do que o Egito e a Ucrânia. Né? Lembrando que a Ucrânia está em guerra, tá? Em guerra. E aí, esse déficit primário aí, ele faz com que a gente tenha que se endividar. A gente se endividando, o que acontece? A inflação sobe, a gente tem que subir ainda mais a taxa de juros e etc. A expectativa de inflação sobe, a gente tem que subir, a gente tem que manter a taxa de juros cada vez mais alta. E aí veio o arcabouço fiscal do Haddad. Né? E o arcabouço fiscal do Haddad, ele prevê um aumento mínimo de receita real de 0,6% todo ano. Então, todo ano, o governo vai ter que, no mínimo, aumentar a receita dele em 0,6% real, né, não nominal, ou seja, desconsiderando a inflação. Né? Então, no mínimo, até 2,5%. Né? E aí, o arcabouço fiscal, ele prevê para que a gente consiga até 2024 zerar o déficit primário, tá? Até 2024, ele prevê que ele precisa achar 150 bilhões em arrecadação. E aí o governo, ele tá maluco atrás de arrecadação. Né? Ele tá maluco atrás de arrecadação. Por quê? Porque para ele achar 150 bilhões, para ele aumentar 150 bilhões a arrecadação, na realidade ele tem que aumentar mais ou menos 300 bilhões em arrecadação. E 300 bilhões é coisa pra caralho. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, a gente só fechou as contas porque a gente teve uma receita de eventos não recorrentes de 70 e poucos bilhões. Tá? Por causa da pandemia, a inflação, a União, quando arrecada, tem que repassar para os municípios e para os estados. Tá? E isso está em torno, assim, por exemplo, o imposto de renda, né, ele tem que repassar, se não me engano, coisa de 56%. Então, para a gente aumentar a receita em 150 bilhões, a gente vai ter que aumentar a receita, na prática, em 300 bilhões, tá? E 300 bilhões. E aí pensa comigo, velho. Como eu disse antes, com todos os fatos que ocorreram no ano passado, né, com o aumento, a inflação indo lá para casa do caralho, né? O governo com a PEC Kamikaze lá, estimulando um monte a economia por meio de gasto governamental, né? Estimulando o consumo, né? Com auxílio, etc. Mesmo com tudo isso, a gente teve um aumento de receita de eventos não recorrentes de 70 bilhões, tá? 70 bilhões, 71 bilhões para ser exato. Para a gente aumentar a arrecadação em 300 bi, cara, vai ser difícil, tá? Vai ser difícil. O mais importante disso tudo é mostrar qual que é a nova linha do governo, né? Qual que é a nova linha do governo? É tentar fazer o ajuste fiscal pelo lado da receita. E isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. A gente não vai conseguir zerar o déficit até 2024, porque as previsões que eles fazem, segundo economistas, né, que eu sigo, são muito otimistas, né, então não vai dar certo. A gente não vai conseguir esses 300 bi. E na prática a gente vai continuar sendo deficitário, a nossa relação dívida-PIB vai continuar subindo, e eles não vão tentar fazer ajuste fiscal por lá de despesa.